A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo 18, versículo 5, que diz: Na verdade, a luz do ímpio se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. Nós estamos aqui nesse capítulo 18 do livro de Jó, onde nós vamos ver que nesse capítulo ocorre o segundo discurso de Bildade. Bildade é um dos amigos de Jó. Então ele repreende o sofrimento e as queixas de Jó, descrevendo de forma sombria e metafórica o destino trágico, dos ímpios, sugerindo cruelmente que os tormentos de Jó são consequência dos seus próprios pecados. Então aqui o amigo dele, em vez de confortar, ele vai sugerir aqui que todo o tormento que Jó está passando é consequência dos seus pecados ocultos. Vamos ver que entre o versículo 1 ao 4, nós vamos ver a impaciência e a falta de empatia do amigo de Jó, Bildade, que diz, no versículo 1: Então Bildade, o suíta, respondeu: Até quando continuarás falando? Pensa bem, e então falaremos. Porque somos tratados como gado, como tolos diante dos vossos olhos? Ó tu, que te destróis na tua ira, por acaso a terra será abandonada por tua causa? Será a rocha removida do seu lugar? Vamos ver aqui uma falta de empatia, de impaciência, de Bildade. Então Bildade, ele perde aqui a paciência com Jó, e acusa de falar demais e de deixar levar pela ira. Ele chega a dizer de forma insensível que Jó quer que Deus mude as leis do universo para agradá-lo. Nós vamos ver ainda dando continuidade, no versículo 5, que vamos ver aqui Bildade, ele fazendo a descrição do ímpio, quando ele diz aqui, no versículo de número 5, na verdade, a luz do ímpio se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. Na sua tenda a luz se escurecerá, e a lâmpada que está sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se reduzirão, e o seu próprio conselho o destruirá, pois por seus próprios pés ele pisa nas armadilhas e é lançado na rede. A armadilha o apanha pelo calcanhar, e ele fica preso pelo laço, cuja corda está escondida na terra, e há uma armadilha no seu caminho. Terrores o apavoram de todos os lados, perseguem-lhe os passos de perto. Ele se enfraquece por causa da fome, e a destruição o aguarda ao lado. Os membros da sua pele são devorados. Sim, o primogênito da morte devora os seus membros. Arrancado da tenda em que confiava, ele é levado ao rei dos terrores. Na sua tenda habitam os que não lhe pertencem. Espalha-se enxofre sobre a sua habitação. Por baixo secam suas raízes, e por cima são cortados seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra, e nas praças não terá nome. Ele é lançado da luz para as trevas e expulso do mundo. Não tem filhos, neto entre o seu povo, e nenhum descendente se ele restará das moradas. Diante da sua sina, os homens do ocidente pasmam, e os do oriente ficam sobressaltados de horror. Em verdade, essas são as moradas do ímpio. Esse é o lugar daqueles que não conhecem a Deus. Nós vamos ver que em Bildade ele faz essa descrição do ímpio. Então o texto ele torna-se um retrato poético, do julgamento. Então Bildade ele usa metáforas de trevas, armadilhas, fome e destruição, para ilustrar como Deus pune os maus. Então a ideia central do argumento é: quem sofre tragédias severas, como você, Jó, certamente é um pecador oculto. Então ele está dizendo aqui que, nessas palavras, nesse versículo 5 ao 21, que aquele que sofre alguma tragédia certamente é um pecador oculto,
E não é isso. Nós vemos que tantas pessoas, então todos nós somos sujeitos a passar por tragédias. Isso não quer dizer que nós somos um pecador oculto, né? De ver quantas coisas têm acontecido, né, na face da terra, e isso não quer dizer que aquelas pessoas são pecadores ocultos, mas parte daquilo, né, que Deus ele permite, daquilo que qualquer ser humano está sujeito. Então nós precisamos entender que o Senhor ele vai provar todo aquele quanto ele ama, vai provar cada um, então que nós possamos compreender e não, né, com uma teologia fria, sem compaixão, né, Bildade da forma que Bildade ele estava em parte correto sobre a justiça de Deus, né, julgar o mal. Porém, ele errou gravemente ao aplicá-la, né, usar princípios teológicos verdadeiros para atacar alguém, né, que está no chão machucado, mais do que consola, né? Nós vamos ver que ele usa a teologia, em parte, vamos ver que aquele que é mal, aquele que realmente procura o mal, ele vai ter a consequência, né, daquilo que ele está procurando, daquilo que ele está causando. Mas ele erra, né, gravemente ao acusar, ao machucar alguém que está precisando de um conforto, de um consolo, né? O julgamento dele foi um julgamento precipitado. Então, os amigos de Jó, né, todos eles julgaram a vida de Jó pela aparência, né, das suas dificuldades. Então, um alerta pastoral contra o perigo, né, de apontar o dedo e presumir que todo sofrimento é resultado, né, direto de um pecado específico. Né? Outro ponto é a necessidade de bálsamo. Então, o capítulo ele serve como um exemplo de como não consolar, né? Em vez de pedras e acusações, a igreja é chamada a oferecer palavras de apoio, né? Compreensão e amor. Então, que nós possamos, nesse dia, né, entender que tudo que muitas das vezes as palavras, muitas das vezes usar a teologia, usar a palavra para poder apontar alguém, para acusar alguém, né, não faz parte, né, de algo de um conselho pastoral, né, apontar o dedo, presumir, né, todo o sofrimento, dizendo que o resultado é porque a pessoa está determinada com um pecado específico, não é correto. Nós devemos sim pregar a palavra, né, falar realmente de que o Senhor ele tem todo o controle, ele tem todo o poder, que ele pediu ao Espírito Santo que nos coloque a palavra exata no momento certo para aqueles que estão necessitados. Aí se não tem o que falar, a melhor coisa é ficar calado do que falar coisas que não se condizem, né, com aquilo que está na palavra. Então que nós possamos nesse dia ser direcionado pelo Espírito Santo em tudo, em todos os nossos momentos, possamos continuar, né, nessa caminhada junto, fazendo a obra do Senhor e dando lugar ao Espírito Santo de Deus, tanto aquele que fala quanto aquele que ouve, que possa nesse dia também receber mais e mais do Senhor. Que Deus te abençoe.